Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Lembra que nós estamos no livro de Provérbios, eu fiz o 3, né? Capítulo 3, e desde o outro vídeo anterior, a gente começou no capítulo 1, e a gente ainda está em Provérbios capítulo 1, e hoje a gente vai falar um pouco, vamos ler um pouquinho e deixar Deus falar, né? A partir do 13, ok? Então nós estamos capítulo 1 do livro de Provérbios, aqui é onde fala sobre contra as seduções dos pecadores, ok? Fala assim no verso 13: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todo uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda as tuas veredas, os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. E veja que nós estamos falando aqui contra as seduções dos pecadores, daqueles, né, que estão vivendo no pecado e nem percebem que estão. Muitas das vezes é até normal, né, para eles, assim, digamos que ainda estão, né, com os olhos vendados. Como tem um versículo que fala assim, o povo tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. E se a gente fosse aprofundar assim, se a gente for ficar falando tem muitas pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente, né, a palavra do nosso Deus, que ainda não tiraram um tempo para buscar, ainda não tiveram ainda a sua oportunidade de buscar a Ele, de conhecê-lo. Mas o que a gente vê é que, infelizmente, acontece o que mais acontece de pessoas que estão vivendo no pecado, são os próprios, aqueles que são cristãos, que se dizem cristãos, o que é os cristãos? Quais são os cristãos? São todos que crê em Cristo, né? Crê que Jesus é o Filho de Deus. Então esses são os cristãos, crê. Mas filhos mesmo são os que obedecem. E os que obedecem se desviam do pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. A verdade é essa, né? Tem muita gente confundindo tudo por aí, né? Porque depois que Jesus veio, nós vivemos na graça. E aí estão usando a graça como libertinagem, né? Para fazer, não, depois ele me perdoa, ele já foi lá na cruz. Sim, ele já foi, mas para você se tornar filho, tem que ter a obediência, né? Tem que praticar a obediência, se livrar, né? Se sair do pecado, né? Vamos continuar nossa leitura. O 15 fala assim, aliás, o 17: pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Quando a gente fala de ganância, a gente tem muitas pessoas que confundem querer algo material, buscar, lutar, né, por algo material, por ter uma vida bacana, uma vida tranquila, dar uma qualidade de vida para sua família, uma qualidade de vida materialmente, financeiramente falando. E a gente vê que no meio de nós cristãos ainda existe esse preconceito. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para essa palavra ganância, os gananciosos.
que nada tem a ver, esses gananciosos aqui, nada tem a ver com querer progredir, querer lutar por algo melhor, por ter uma casa melhor, um carro melhor, poder dar viagens para sua família, viajar com sua família. Porque a palavra de Deus diz que é para nós desfrutarmos desta terra. Quando Deus fez a terra, Ele fez para o homem ser mantenedor da terra, ou seja, cuidar e mandar na terra. E assim, eu vi essa palavra aqui, ganância, e eu lembrei disso. Mas o que é a ganância? A ganância é aquilo que é maligno, é aquilo que eu quero do outro, o que eu quero, mas eu passo por cima do outro. Isso é uma ganância. Eu sei que não está certo e eu vou lá e faço. Eu vou lá porque eu quero a todo custo, eu quero a todo preço. Isso pode ser bens materiais, pode ser uma pessoa, né? E qualquer coisa, um objeto. Quando tem pessoas que têm muitas, vivem muito bem, um poder aquisitivo muito bem, e ainda assim são gananciosos. Então não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter. O ganancioso é aquele que não tem escrúpulo, é aquele que não tem caráter, é aquele que ele passa por cima de tudo e qualquer coisa para ter aquilo que ele quer e não que ele precisa, entende? Por isso que eu quis abrir, na verdade, eu não quis abrir parêntese nenhum. Quem abriu foi Deus. Porque a verdade é que hoje, meus queridos, eu nem estudei esses versículos. Então eu peguei a Bíblia, hoje eu já li a Bíblia, sim, já orei sim, acho que umas 2 ou 3 vezes, mas eu não li estes versículos. Então é Deus. Porque quando eu comecei, antes de eu ligar a câmera, eu falei com Deus e pedi que Ele tomasse o direcionamento, que Ele falasse, não o que eu quisesse falar, mas aquilo que Ele quisesse falar. Na verdade, tudo que Ele está falando aqui, Ele está dizendo não somente a vocês, mas Ele está dizendo a mim também. E assim, a palavra de Deus, ela é muito de grande, né? Eu costumo dizer que a Bíblia ela é um manual. Para mim, ela é um manual. Ela tem tudo. Ela tem como você se desenvolver, né, intelectualmente, como você lidar com a sua família, lidar no seu trabalho. Ela fala de tudo. É nós que às vezes, né, temos, eu diria que preguiça, né, ou priorizamos outras coisas e deixamos a palavra de Deus para depois. E aí quando muitas pessoas vão ler, diz que fica com sono. Eu não fico. Às vezes eu já estou bastante cansada, não vou aqui querer dizer que mas sempre que eu tiro para mim ler, eu leio, faço estudos, e quanto mais eu leio, mais vontade eu tenho, mais sede eu tenho de estar aprendendo. E quando o Espírito Santo está nos revelando, nossa, aí que é bom, né? Eu faço hoje um convite para você que está me ouvindo, leia a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o mundo. E ela Deus, ele é a própria sabedoria. E aquele que acha a sabedoria, ela é melhor do que ouro. É o que a palavra de Deus fala. E eu vivo isso, eu tenho essa comprovação. Porque com a sabedoria você consegue ouro, mas com o ouro você não consegue a sabedoria. Se você não quiser, porque você está ligado, às vezes a gente acaba se ligando mais no objeto, nos objetos, no que o ouro pode comprar. Né? Então, melhor é a sabedoria do que ouro. É o que diz a palavra de Deus. Então, eu faço um convite para você nessa noite, que eu estou gravando o vídeo à noite. E faço um convite que você passe a ler livros e principalmente ler a Bíblia.
Porque de todos os livros que eu leio, a Bíblia para mim é o melhor livro, é o preferido. E assim, a Bíblia ela não é um livro qualquer. Quando a gente está lendo, ela tem um significado para tudo. E aí quando oriento você a quando for ler, você faça uma meditação, ora, apresenta para Deus a sua leitura, pede sabedoria, conhecimento e entendimento do Senhor, porque para viver nessa terra aqui nós precisamos, em primeiro lugar, da sabedoria vertical e precisamos também da sabedoria horizontal, que é a sabedoria da ciência, né? É bom a gente estar informados do que acontece humanamente, porque nós somos humanos, então a gente não pode também descartar. Mas a principal sabedoria é a sabedoria de Deus. Então é isso, meus queridos, que eu quero deixar hoje. Foi que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, da sabedoria, do prazer da leitura, de ler a palavra dele, de buscar o conhecimento, o entendimento para ler as Escrituras. Que você venha refletir, meditar nesse nosso vídeo de hoje, nas palavras que o Espírito Santo de Deus me guiou até aqui, ok? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.